nós iremos começar uma série de 4 segunda-feiras. Serão 4 segunda-feiras falando sobre o nosso querido irmão Davi. Nós iremos aqui 4 segunda-feiras falarmos sobre o nosso irmão Davi. O tema é Crescendo com Davi, lições preciosas da sua jornada. Lições preciosas da sua jornada. Então, por favor, irmão Diego, 1 Samuel, capítulo de número 17, e nós vamos ler a partir do versículo 32. 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 32. Nós iremos ler do 32 ao 37. Amém? Vamos lá? Diz assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, teu servo irá, e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço. Em outras versões, tu ainda és jovem, né? É muito novo. E ele, homem de guerra desde a sua mocidade. É um cara experiente, né? Então você ainda é um menino, você é novo, rapaz. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Vai, e o Senhor seja contigo. Hoje, meus queridos irmãos e irmãs, nesta primeira lição, nós iremos falar um pouco sobre como você tem respondido ao que você tem ouvido. O tema hoje é esse: como você tem respondido aquilo que você tem ouvido. Como você tem respondido aquilo que você tem ouvido. É muito importante a gente levar em consideração que o Senhor fala conosco através da sua palavra, sim ou não? Sim. Deus fala conosco através da sua palavra. Sim. E uma vez que Deus fala conosco, Deus espera de nós uma resposta. Deus trabalha na proporção em que nós respondemos ao que Ele está falando. Deus é assim. Deus fala, você responde, Deus se manifesta. Deus fala, você responde, Deus age. Deus fala, você responde, Deus atua. E assim sucessivamente. Antes de entrar no texto propriamente dito, eu gostaria de falar para você sobre algumas reações negativas, ou algumas respostas negativas de personagens bíblicos, e isso para nossa reflexão. Porque, volto a dizer para você, é importante a gente saber, né, como nós temos respondido aquilo que o Senhor tem falado. Porque a resposta também é uma opção sua. Você pode responder positivamente, como você também pode responder negativamente. Isso é uma opção individual. Um dos exemplos da Bíblia que fala sobre isso é o exemplo de Adão e Eva. Adão e Eva, Deus fez a eles uma proposta. Eles estavam no jardim do Éden, e Deus disse a eles em determinado momento: olha, a essa árvore, com esse fruto, desse fruto vocês não comerão, porque o dia que comer vocês morrer. Pois bem, enquanto eles responderam positivamente, tudo estava bem, sim ou não? Sim. O dia que eles responderam negativamente, as coisas mudaram, mano. As coisas mudaram, mano. As coisas mudaram a partir do momento em que eles responderam negativamente. Isso aqui já nos ensina uma grande lição. Qual é a primeira lição que nós aprendemos com isso? Irmão, toda a resposta precisa ser, toda boa resposta que nós damos, ela precisa ser mantida.
Repito, toda a boa resposta que nós damos a Deus, ela precisa ser mantida. Um exemplo disso está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. O Senhor diz assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, uma vez que você responde com fidelidade, você precisa manter essa resposta até o fim. Para quê? Para que porventura você seja salvo, para que você receba a sua coroa. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da... Então é uma proposta, eu preciso manter a resposta inicial. Em Hebreus capítulo 3, versículo 14, eu quero que você coloque para mim, por favor, Diego. Essa leitura é muito importante para nós. Eu estou falando de respostas que precisam ser mantidas, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confissão até ao fim. Resposta permanente. É aquela resposta que você mantém. É aquela resposta que você leva até o final. Então, voltando no caso de Adão e Eva, eles começaram bem, deram uma resposta inicial positiva, mas em algum momento da vida a resposta mudou. Sim ou não? Então nós já temos como exemplo em Adão e Eva que toda vez que você muda a resposta, consequentemente também mudará o ambiente. Sim ou não? Sim. Porque até que a resposta era positiva, eles estavam no já, mas quando a resposta mudou, o ambiente também mudou. Está entendendo, irmão? Sim ou não? Então a gente precisa entender que enquanto nós mantemos uma resposta positiva, haverá um ambiente favorável. O dia que a resposta mudar, o ambiente também muda. Por isso o conselho de Deus para mim e para você é esse, querido: não mude a sua resposta a respeito da sua fé. Amém? Para que o ambiente que o Senhor já proporcionou a você, ele não mude. Diga glória a Deus. Então nós vemos esse exemplo nas Escrituras. Um outro exemplo também bem interessante de pessoas que mudaram a sua resposta está no livro do Gênesis, capítulo de número 6. Quando você lê, eu não vou ler o texto todo, mas eu vou só citar para você. Quando você lê o texto ali, você verá que Deus ele se arrependeu de ter criado o ser humano. E o texto é claro em dizer o porquê que Deus está tão desgostoso. Porque a humanidade naquela época, aquela geração, aquele povo havia se corrompido. Então eles mudaram aquilo que Deus havia proposto desde o início. E por causa dessa resposta de corrupção, Deus envia fazer o quê? Deus toma uma decisão: eu vou enviar um juízo. Qual foi o juízo? O dilúvio. Mas no meio dessa geração corrompida e perversa, teve um homem que deu uma resposta positiva. Oh, meu irmão! E nesse momento, o que Deus faz? Para aquele que havia dado uma resposta positiva, Deus preparou o livramento. Amém, querido? Eu quero dizer aqui nessa noite, como boca de Deus para você, que você pode estar vivendo em um ambiente corrupto, em uma geração corrupta, em um mundo corrupto, mas se você der respostas positivas ao céu, se você der respostas positivas a Deus, haverá livramento para a tua vida, haverá livramento para a tua casa e haverá livramento para a sua família. Amém, queridos? Amém. Então perceba, Deus deu livramento, porém aquela geração pereceu. Ela o quê? Pereceu, porque elas deram uma má resposta a Deus. Um outro exemplo disso é os dois filhos de Eli, Ofínias e Finéias. E detalhe, Ofínias e Finéias eram sacerdotes na casa do Senhor. Foram separados para servir no altar, foram separados para ministrar, foram separados para abençoar o povo de Deus. Mas começaram a dar respostas negativas. Uma das respostas negativas que eles começaram a dar, eles começaram a cometer o que é chamado de sacrilégio. Deixa eu explicar isso para você. Havia um cerimonial que costumava acontecer na hora do sacrifício, dependendo do sacrifício que fosse. Tinha algumas carnes que elas eram cozidas. Entre um dos muitos rituais, tinha sacrifício que era feito queimado, mas tinha sacrifícios também que era feito cozidos. Então tinha carnes que eram cozidas. Depois desse cozimento, o que havia feito? Havia uma parte que era separada para Deus, que era consagrada ao Senhor, e havia outra que era dos sacerdotes. Porém, para que os sacerdotes pudessem tirar a sua parte primeiro, eles precisavam terminar o cozimento, reparar a parte do Senhor, ou consagrada ao Senhor, e ficar com a parte deles. O que Ofínias e Finéias faziam? Enquanto a carne estava dentro do caldeirão, eles chegavam com um garfo e metiam dentro do caldeirão. O sacerdote que estava no turno tentava até orientar: pô, não faz isso.
Depois você pega o que você quiser. Só espera terminar o processo. Terminando o processo, aí você faz o que você quiser. Você leva até a minha parte para casa. Mas o texto diz que eles desprezaram a lei do Senhor. Ou seja, começaram a dar uma má, diga a resposta. Começaram a dar uma má, morreram na guerra. Morreram na guerra, morreram na vergonha, morreram na humilhação. E pior do que isso, a arca foi perdida e a derrota foi grande. Por quê? Porque eles deram uma má. Agora, o bonito dessa história é que dentro desse ambiente, dentro desse lugar, porque tanto Samuel como os dois filhos dele, como eu disse a você, eram separados por Senhor, tinha um menino que foi entregue por uma mãe devota, chamado Samuel. O texto diz que esse menino começou a crescer dentro do templo, aleluia. E olha que ele começou a crescer dentro do templo e ele via essas coisas. Ele via Ofnis e Finéias negligenciando a palavra de Deus, fazendo aquilo que Deus reprovava, cometendo sacrilégios e outros pecados mais. Mas aquilo ali não influenciou o pequeno Samuel. Samuel está em um ambiente totalmente contaminado, mas ele não dá a mesma resposta de Ofnis e de Finéias. Não, pastor, não. Ele começa a ouvir a Deus e a seguir a ordem de Deus, seguir a direção de Deus. Ele começa a dar boas respostas para Deus. E qual foi o futuro desse menino? Eu vou te dizer: se tornou juiz, se tornou profeta e se tornou sacerdote em Israel. Eu vim nessa noite dizer como boca de Deus para você: quando você dá respostas positivas, Deus te coloca em lugares grandes. Aleluia. Deus faz isso. Aleluia. Deus faz isso. Um outro exemplo para nós fecharmos essa parte introdutória e entrarmos no texto proposto desta noite foi Judas. E é bom falar de Judas porque Judas foi um dos eleitos de Jesus na separação dos 12. E eu gosto sempre de lembrar aos irmãos que antes de Jesus separar os 12, Jesus passou a madrugada toda no monte orando. Olha só, quando Jesus separa os 12, quando Jesus separa esses 12 homens para uma obra específica, Jesus não está emocionado, não. Jesus passou a madrugada toda no monte orando. E quando ele desce de manhã, há uma multidão diante dele e ele começa a chamar pelo nome quem o serviria de perto. E entre eles estava Judas ou Iscariote, ou Judas Iscariote. Judas foi separado pelo Senhor. Ou seja, inicialmente Judas deu ao Senhor boas respostas e o Senhor o separou para servir. O Senhor o separou para poder caminhar com ele, para poder contribuir com aquilo que o Senhor estava fazendo, ou quando não dar continuidade, como os discípulos deram após a morte e ressurreição de Jesus e a sua ascensão. Porque começou com os 12, sim ou não? Sim. Foram eles que deram continuidade ao que Jesus começou. Foram eles, porém, entretanto mais. Em algum momento, Judas começou a dar respostas negativas. E qual foi o fim de Jonas? Jonas, não, Judas, que é tudo com J. Qual foi o fim de Judas? Foi um fim terrível, né? Trágico, mas tudo isso é só para a gente lembrar. É só para a gente lembrar que quando não damos a resposta que Deus espera que venhamos dar, a consequência disso pode ser terrível. Agora detalhe, e é bom ressaltar isso, porque às vezes nós vemos a consequência das respostas negativas que nós damos, e as pessoas dizem: mas Deus é ruim. Não tem nada a ver com Deus. É o livre-arbítrio, não tem nada a ver com o Senhor, né? Deus, ele trabalha na proporção em que você responde. Diga, responde. Deus, ele vai trabalhando a partir da sua resposta. Deus vai agindo a partir da sua resposta. Então é muito bom, é muito importante a gente lembrar disso. Eu falei para você de pessoas que deram respostas negativas, mas a Bíblia também está repleta de homens que deram respostas positivas. Por exemplo, nós temos Abraão. Qual foi a resposta de Abraão para Deus? Ele saiu da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e foi para uma terra que o Senhor ainda lhe mostrar. E qual foi o resultado disso? Se tornou pai de uma grande nação. Um outro exemplo bíblico é Moisés.
Moisés, ele voltou para o Egito, porque chegou um determinado momento. Olha que coisa linda da história de Moisés. Passou 40 anos no Egito, 40 anos no deserto e depois 40 anos como um líder. Amém? 40, 40 e 40. Depois de 40 anos no Egito, ele foge para o deserto. E você sabe por quê? Ele havia matado um egípcio, um soldado egípcio, porque estava maltratando os hebreus. E ele tomou as dores e acabou matando o homem. E o homem morreu. Ele falou: eu vou fugir porque esse faraó descobriu o morro. Fugiu, mas teve uma hora, depois de 40 anos, o texto diz que Deus aparece para ele através de uma sarça. Ele diz: ó, volta para o Egito. E ele fez o quê? Voltou. Diga, ele voltou. E ele se torna agora o libertador. Deixa eu dizer uma coisa: há momentos que a resposta há momentos em que a resposta que Deus espera de você é que você saia. Mas existem outras ocasiões que a resposta que Deus espera de você é que você volte. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu vou repetir aqui: há momentos que a resposta que Deus espera de você é que você saia. Saia de algum lugar, saia de alguma situação, saia de algum embaraço e por aí por diante. Mas existem momentos que a resposta que Deus espera de você é que você diga: volte. Volte. E na proporção em que você vai respondendo, Deus vai trabalhando. Diga glória a Deus, diga aleluia. Um outro bom exemplo da Bíblia é Pedro. Depois da pesca maravilhosa, o texto diz que quando eles olham e vê aquela abundância de peixes, após ter trabalhado a noite toda e não ter pegado nenhuma sardinha, nenhuma piaba, agora eles estão olhando para um lado e para o outro. Tem tanto peixe que o barco está quase afundando. Tiveram que chamar a ajuda dos barcos que estavam em volta. Ajuda aqui, tem peixe para todo mundo. Quando eles olham para aquela abundância de peixes, o texto diz que um temor caiu sobre eles. E eles se prostram diante de Jesus e dizem: aparta-te de nós, porque somos homens pecadores. Jesus diz: não tenha medo. Aí Jesus olha para Pedro: Jesus, não tenha medo, porque a partir de hoje não serás mais pescador de peixes, mas de... Olha o que o texto diz. Qual foi a resposta de Pedro para Jesus? O texto diz que chegando na beira da praia, ele deixa tudo e vai atrás de Jesus. Ou deixa tudo e segue a... Então qual foi a resposta de Pedro? Pedro deixou... Diga, Pedro deixou tudo. Existem momentos que a resposta que Deus espera de mim e de você é que você deixa alguma coisa para trás. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A gente precisa entender, irmão, qual é a resposta que Deus quer de mim e de você. O apóstolo Paulo também, eu fecho aqui para poder dar entrada aqui no texto proposto. Mas Paulo também foi um homem que deu uma resposta para o Senhor. Ele chega com cartas dos principais da sinagoga às portas de Damasco, para perseguir o povo, que no entendimento dele era uma seita. Já tinha perturbado lá em Jerusalém, ele tinha cooperado com a morte do diácono Estevão, e agora ele pega cartas, ele vai até Damasco, porque ele quer perseguir cristãos, ele quer afligir cristãos, ele quer oprimir cristãos, mas ele tem um encontro com Jesus nas portas de Damasco. E o Senhor diz para ele assim: ó, entra em Damasco e espera que lá eu vou te encontrar, a gente vai ter uma conversa. E o texto diz que ele, diga ele, e se tornou apóstolo dos gentios. Ô irmão, eu estou tentando dizer para você que quando você responde ao que Deus está dizendo, você só tem a ganhar. Agora, indo para o texto proposto, porque a proposta aqui é falar sobre o crescimento de Davi, ou crescendo como Davi, as lições preciosas da sua jornada, nós olhamos e vemos que Davi também teve uma resposta ao Senhor. Davi teve uma resposta ao Senhor. No texto que nós lemos aqui, a resposta que Davi dá aqui no texto, que é perceptiva, é que ele está disposto a lutar. Diga, ele está disposto a lutar. Está disposto a lutar. Mas a pergunta que fica é: da onde esse menino tirou essa disposição, sendo ele jovem ainda, sendo ele ainda inexperiente na guerra, e ele está diante de um homem experimentado em guerra? Um homem que no exército do inimigo, o exército contrário, era o maior guerreiro que o exército tinha. Não era um iniciante. Não era um iniciante. Como é que é o nome da pessoa estagiário? É estagiário, né? Pessoa que começa, né? Ele não era um estagiário. Aquele homem que estava ali do outro lado, afrontando o exército de Israel, não era um estagiário. Não era alguém numa iniciação
de guerra, não. Ele já era experimentado na guerra. Era o maior guerreiro, o melhor guerreiro do exército do inimigo. Mas Davi está dizendo, eu vou lá lutar com ele. Meu irmão, da onde esse jovem tira essa disposição para fazer isso? Da onde ele tirou essa disposição? Da onde vem esse entusiasmo, essa certeza de que ele vai lutar e de que ele vai vencer? Para a gente entendermos um pouco isso, a gente precisa meditar um pouco no que eu chamo de exegese textual. Porque nós lemos no capítulo 17, mas quando você volta um pouco para trás, no capítulo 16, que é a iniciação, onde tudo começa ali, na vida de Davi, você saberá que esse menino, esse o quê? Esse menino, ele era apenas um pastor de ovelhas. Diga pastor de ovelhas. Coloca para mim, por favor, 1 Samuel 16, versículo 11. 1 Samuel 16, versículo 11, eu vou ler do 11 ao 13. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos, ou os moços, e disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença, de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te, unge-o, porque é este mesmo. Versículo próximo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e ele voltou para onde? Ele voltou para onde? Irmão, deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Após esse episódio aqui, que acontece dentro da casa de Jessé, escute, esse jovem, que até então era conhecido apenas como pastorzinho de ovelha, ele começa a se comportar, ele começa a viver e ele começa a agir segundo aquilo que ele recebeu. Eu vou repetir, após esse episódio aqui, ele começa a se comportar, a viver e a agir conforme aquilo que ele recebeu. E o que ele recebeu? Ele recebeu uma palavra, diga uma palavra. E qual foi a palavra que ele recebeu? A partir de agora, você é um novo rei sobre Israel. Você é um novo rei. Aquilo não foi concretizado no momento, não. Fisicamente não foi confirmado na hora. Ele não assentou no trono naquele dia, mas no céu ele já era rei. E entendendo isso no espírito dele, ele começa a se comportar como um rei. Agora escute isso aqui: ele não tem trono, mas é rei. Não tem palácio, mas ele já é rei. Não tem um povo para governar, mas é rei. Ele agora é rei. Ele é rei. Ele é rei. Ele é o que, irmão? Rei. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. O que eu acho mais interessante na história de Davi, se você for analisar, Davi não vem de linhagem real. Para alguém sentar no trono culturalmente, essa pessoa precisava ser de linhagem real. Porque quem é que se assenta no trono do rei? É o seu sucessor. Para você sentar no trono, para você assumir um trono, você precisa ser sucessor. Você precisa vir de uma linhagem real. Ei, Jessé ou Davi não vem de uma linhagem real. Davi é filho de Jessé. Quem é Jessé? Pergunte para mim, quem é Jessé, pastor? Jessé, segundo a história, é um fazendeiro. Não é rei. Não é rei, ele é fazendeiro e tinha algumas ovelhas em Belém. Esse é Jessé. Então o máximo que Davi herdaria do pai dele, Jessé, era parte da fazenda, porque tinha que dividir para mais 7 irmãos, e um pouquinho de ovelha. Era isso que ele receberia como herança do seu pai. Diga, do seu pai. Mas Deus resolve mudar as coisas. Deus resolve tirar ele desse cenário e fazer dele um rei. Diga um rei. Diga um rei. Irmão, tem hora que você lê a Bíblia, parece que Deus não tem
Não tem juízo. Sim ou não? Sim ou não? Não se escandaliza, irmão. Sim ou não? Você olha e fala, não é possível. Deus não é possível. Às vezes parece que Deus não tem juízo. Pega um menino e diz para o menino que ele vai ser rei. Irmão, não cresceu dentro de um palácio, até porque toda pessoa que vai ser rei precisa ser instruído para ser rei. Precisa ser educado para ser rei. Precisa ser educado para ser rei, precisa ser instruído para ser rei, precisa ser preparado para ser rei. Como Davi não nasceu em linhagem real, na casa de um rei, Davi não tinha nenhuma dessas preparações para sentar no trono, mas Deus escolheu Davi. Diga glória a Deus. Você precisa entender, meu irmão, você precisa entender, minha irmã, que quando Deus te escolheu, Ele sabia o que estava fazendo. Diga amém. Amém. Você precisa entender isso. Quando Deus escolheu você, irmão, não é porque Deus não tinha opção. Deus sabia o que estava fazendo. Coloca para mim 1 Coríntios capítulo 1. Deixa eu ver, 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Oh, glória a Jesus. Versículo 26. 1 Coríntios 1, 26. Ó. Porque bem vedes, irmãos, aqui Paulo já falando para a igreja, porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne. A sua sabedoria não é terrena, irmão, a sua sabedoria vem de Deus. Diga amém. A sua sabedoria não é terrena. Irmão, você quando olha para a sabedoria terrena, porque existe uma diferença. Tem gente que são inteligentes, mas não são sábios. Quem está entendendo? Diga amém. Tem pessoas que têm conhecimento, mas não têm sabedor. Porque conhecimento é inteligência, é informação. Sabedoria é saber aplicar o que conhece. Isso você não recebe da terra. Você não recebe isso em seminário teológico. Você não recebe isso em escola bíblica dominical. Tiago diz que há uma sabedoria que vem de Deus. Lá em Tiago 1,5, não precisa colocar não. Tiago 1,5 diz assim, ó. Aquele que não tem sabedoria, peça para quem? Peça para quem, irmão? Ele não diz peça para o pastor, ele não diz peça para o apóstolo, ele não diz peça para o professor, ele não diz peça lá na faculdade, não. Se você quer sabedoria, peça para Deus, que dá a qualquer um e não lança no rosto. Quem quer sabedoria, diga amém. Eu vim nessa noite profetizar que você receberá uma sabedoria e ela vai vir do alto. Diga glória a Deus. Deus te dará uma sabedoria do alto. Sabedoria para quê, pastor? Para administrar a sua vida. Sabedoria para quê, pastor? Para administrar o seu casamento. Sabedoria para quê, pastor? Para administrar as suas finanças. Sabedoria para quê, pastor? Para administrar os seus relacionamentos. Sabedoria para quê, pastor? Para administrar o seu ministério, a sua vocação, o seu chamado. Nessa noite eu vim profetizar para você. Deus está te dando sabedoria. Sabedoria. Quem recebe, diga amém. Amém. Então olha só, continuando o texto. Nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Que são o quê? Chamados. São o quê? Chamados. Voltando para a minha fala, não sai daí não. Voltando para a minha fala, foi o que eu disse. Pela lógica, pastor Luiz, pela lógica, quem teria que suceder o trono era o filho de Saul. Vinha de linhagem real, era ele. Mas, irmão, o texto está dizendo aqui, ó, o texto está dizendo aqui, irmão, que não são os poderosos, que não são os nobres, que não são os sábios segundo a carne, que são são o que? Versículo próximo. Mas Deus escolheu as coisas. Irmão, parece que Deus não tem juízo. Irmão, parece que Deus não tem juízo. Irmão, fala a verdade. Tem hora que você olha no espelho, não dá vontade de rir, irmão. Não dá vontade de rir, irmão. Você olha para o espelho e fala, rapaz, é possível que Deus me ama. Não é possível um negócio desse. Não, fala a verdade, irmão. Ou você é aquele tipo de pessoa que olha para o espelho e diz assim, rapaz, o que seria de Deus sem mim? Não, você não faz isso, né? Você não é aquele tipo de pessoa que olha para o espelho e fala assim, nossa, eu sou sensacional, eu sou o máximo, eu sou a última bolacha do pacote de Jesus. Não, você não é um tipo de crente assim, não, né? Irmão, Deus escolhe as coisas. Deus escolheu você. Deus escolheu você. Deus escolheu você, Deus escolheu você. Eu estou tentando dizer que foi Deus quem escolheu você. Foi Deus. Ó, deste mundo para confundir as. Olha como Deus faz. Deus é assim, irmão. Deus é assim. Deus ele faz o embaraço na cabeça dos outros. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as. Possível um negócio desse, irmão? Você usar uma coisa fraca para confundir uma coisa forte? Não faz sentido nenhum. 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que? Isso é o Deus que você serve. Isso é o Deus que você
Agora, versículo próximo. Escute isso aqui. Para que nenhuma carne se... Ou seja, qual foi o objetivo de Deus em fazer tudo isso? Pastor, qual é a finalidade de Deus em fazer toda essa confusão na terra? Em fazer toda essa confusão, pastor, em escolher pessoas que ninguém escolheria, e investir em pessoas que aparentemente ou humanamente é impossível dar retorno. Deus está dizendo para que nenhuma carne se... Para que ninguém se exalte diante dele, para que ninguém se glorie diante dele, para que ninguém bata no peito e diga eu sou, porque quem é só Deus, é só ele. Olha aí que coisa tremenda, irmão. Olha aí que coisa tremenda. Por que Deus escolheu, irmão, o filhinho de um fazendeiro? Para que quando ele sentasse lá no trono, ele dissesse, foi Deus que fez isso aqui. Aleluia. Para que quando ele sentasse lá no trono, ele dissesse, aqui não foi a força do meu braço, não foi a minha inteligência, não foi a minha capacidade, não foi as minhas habilidades, não foi a minha instrumentalidade, não foi os meus recursos. Não. Quem fez isso aqui foi Deus. Então a glória é de Deus. É por isso que Deus faz na tua vida, para que todo mundo saiba que a glória é dele. Amém? Amém. Diga a glória a Deus. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Se Deus quer que você seja, então você será. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Eu vou repetir de novo. Se Deus quer que você seja, então você será. Se você quer que você tenha, então você terá, irmão. Nada e nem ninguém pode impedir a obra de Deus na sua vida. Nada e nem ninguém pode impedir. A Bíblia diz que antes que houvesse dia, o Senhor já era. E não há ninguém que possa fazer alguém escapar das suas mãos. E operando ele, quem? Ninguém impedirá. Ninguém impedirá. Coloca para mim Efésios 4:1. Efésios 4:1, por favor. Efésios 4:1. Oh glória. Oh glória. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Pois bem, deixa aqui no texto. Deixa aqui. Eu disse a vocês anteriormente que quando Davi recebe a palavra, a partir de agora, Davi, Deus está te consagrando como rei. Davi passou a viver, Davi passou a agir, e Davi passou a se comportar como rei. Não tinha palácio ainda, mas ele sabia, eu sou rei. Não tinha trono ainda, mas ele já sabia, eu sou rei. Não tinha um povo ainda aos seus governos, ao seu governo, mas ele já tinha convicção, eu sou rei. E Paulo aos Efésios está dizendo o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, suplico a vocês, na minha fala simples, pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus, eu vos peço, eu preso do Senhor, ele diz assim, que andeis como é digno da vossa vocação. Irmão, ande, viva, se comporte, respire segundo aquilo que Deus tem falado ao seu respeito. Aí a pergunta que fica é: o que Deus tem falado ao seu respeito? Quais são as coisas boas que Deus tem falado ao seu respeito, irmão? Quais são as coisas positivas que Deus tem falado ao seu respeito? Comece a viver isso. Comece a andar segundo isso. Comece a se comportar segundo isso. Escute isso aqui, o significado dessa palavra vocação. Deixa eu falar para você o que ela significa. Vocação significa chamado de Deus para uma missão específica. No caso de Davi, qual era a missão específica dele? Ser rei. Diga rei. Diga ser rei. Era uma missão específica, sim ou não? Deus chamou ele para ser rei. Deus chama todo mundo para ser rei? Não. Mas ele começou a andar segundo a vocação que Deus chamou ele. Você precisa andar segundo a vocação que Deus te chamou. Tem muita gente querendo andar na sombra do outro. Você não precisa andar na sombra de ninguém, você tem que andar na sombra de Jesus. Você precisa andar segundo a vocação que Ele te chamou. Deus te chamou para ser o quê? Deus te chamou para fazer o quê? Deus te chamou para viver o quê, irmão? Deus te chamou para viver o quê, pelo amor de Deus? Mas eu sou tão pequeno, pastor. Você acabou de ler comigo que Deus chamou as coisas loucas do mundo. Não se trata de tamanho, não se trata de fé.
Essa questão não se trata do seu tamanho, não se trata da sua envergadura, não se trata dos seus recursos, não se trata da tua capacidade, se trata da sua fé. É você dizer: Deus, eu acredito no que o Senhor está falando ao meu respeito, e eu vou viver segundo essa palavra, eu vou me comportar segundo essa palavra, eu vou começar a agir segundo essa palavra, eu vou começar a viver segundo essa palavra. Irmão, se Deus falou ao teu respeito que você vai prosperar, irmão, começa a sonhar grande. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, começa a viver isso. Começa a viver isso, irmão. Não existe limite para Deus, existe para mim e para você. Diga amém. Amém. Escute. Vocação é uma missão específica exigindo uma resposta de fé. Aleluia. Toda palavra que Deus dá ao meu respeito, ao seu respeito, exige uma resposta de fé. Isso é vocação. Você precisa dar uma resposta de fé. Deus disse para Jeremias: Jeremias, eu te consagrei como profeta. Jeremias disse: Deus, não faça isso. Deus, vamos parar com essa conversa. Senhor, o negócio é o seguinte: eu sou como uma criança, eu não sei nem falar direito. Deus disse: rapaz, não diga que tu és uma criança, porque aonde eu mandar tu ir, tu vai, e o que eu mandar você falar, rapaz, tu vai falar. Tu é profeta, rapaz. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ou seja, o problema é que a gente olha muito para nós e tiramos os olhos do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Você não tem que olhar para você precisa olhar para o Senhor e acreditar no que Ele está falando ao teu respeito. Diga glória. Não, irmão. Senhor, é isso mesmo? É isso mesmo. Então eu vou tomar posse. Eu vou me apoderar desse negócio, Jesus. Eu vou tomar posse. O Senhor está falando que eu vou morar no Alphaville e eu ainda moro na Alfavela, mas vai acontecer. Deus vai fazer um milagre. Diga amém, irmão. Conheço muitas histórias de pessoas que saíram do buraco, irmão. Hoje são grandes empresários porque Deus falou. Se Deus falou, vai acontecer na tua vida. Diga amém. Irmão, responda com fé. Responda toda a palavra que Deus liberar sobre a tua vida, toda a palavra que Deus liberar sobre a tua casa, toda a palavra que Deus liberar sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre a tua saúde, sobre as tuas finanças, sobre o teu ministério, sobre o teu futuro. Irmão, se apodera disso, toma posse disso, irmão, acredita e começa a viver segundo a palavra. É assim que a gente demonstra. Porque, irmão, toda resposta precisa ser seguida de uma ação. Diga ação. Ação, irmão. Ação. Fé e entrega da pessoa chamada. Então escute, Davi responde a sua vocação com fé e entrega. Davi respondeu a vocação dele com fé e entrega. Peraí, Deus, eu sou o quê? Então eu vou agir como rei. Eu vou agir como rei. Qual é uma das características de um rei, irmão? Uma das características de um rei é que ele é o primeiro a sair na frente da batalha. Isso é uma característica de um rei. Você pode procurar qualquer filme que você vai ver. Quando tem uma guerra, o rei está na frente do exército. Ele sempre está na frente. Ele é o primeiro a se posicionar. Isso é uma das características de um rei. E Davi já começa a viver assim, ainda menino. Porque você leu comigo no texto, volta para nós agora, por favor. 1 de Samuel 17. 1 Samuel 17. 17, 30, 35. Põe 35. Deixa eu ver 35. Põe 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando via um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Versículo próximo. Eu saía após ele. Irmão, tem gente que tem medo de cachorro. Sim ou não, irmão? Irmão, olha o meu tamanho, irmão. Dependendo do cachorro que vier no meu caminho, eu atravesso por toda a rua, rapaz. Eu não sou bobo. Pelo amor de Deus, irmão. Irmão, fala a verdade para mim. Você encara um pitbull, irmão? Fala a verdade para mim. Você tem coragem de encarar um pitbull? Irmão, você tem coragem, irmão, de encarar um pitbull? Um pastor alemão daqueles bem? Você tem coragem, irmão? Sim ou não? Irmão, que eu doido, irmão. Tem homem que tem coragem de enfrentar um rato, né, Marcelo? Ei, irmão? Não, já exagerou, irmão. Você ficou pesado. Aí você feriu, irmão. Mas tem. Mas você está percebendo, irmão? Eu estou usando essa alegoria para você tentar entender o que está acontecendo aqui. Irmão, para a gente enfrentar um cachorro, dependendo do pedigree do cachorro, irmão, você sai todo arrebentado. Sim ou não? Sim. Você pode até vencer, você pode até dominar, mas, irmão, ele vai deixar marca em você. Sim ou não? Sim.
E eu estou falando de um cachorro. Aqui tem um menino que está lutando com um urso e com um leão. Olha, pelo amor de Deus. Esse rapaz, ele recebeu de Deus a palavra, sim ou não? Sim. Porque, irmão, para você enfrentar um urso e um leão, você tem que ter certeza que sobre a tua cabeça é uma unção de rei. Irmão, para você enfrentar um urso e um leão, você tem que ter certeza que sobre você há uma palavra. E ele vence o urso e ele vence o leão. E você vai perceber que na proporção em que ele vai vencendo, o desafio vai aumentando. Aí ele chega diante do rei. Está tendo uma guerra entre os filisteus, está tendo uma guerra entre Israel e os filisteus. E ninguém quer enfrentar o gigante. Ninguém quer enfrentar o gigante. E olha que os soldados que Saul tinha eram também experimentados na guerra. Não eram estagiários também, como eu falei aqui há poucos minutos. Eram homens também experimentados na guerra. Mas quando eles ouviam o grito do gigante, aquele grito ameaçador e assombroso, eles recuavam, eles tremiam na base. Agora, quando o menino Davi, aquele adolescente, ouviu o gigante insultando o Deus de Israel, afrontando o exército do Deus vivo, ele disse: espera aí, como é que é o negócio aí? Ah, meu irmão, sobre a minha cabeça há uma palavra. Oh, meu irmão, você precisa enxergar o que eu estou tentando transmitir para você aqui hoje. Você precisa receber o que eu estou tentando transmitir no seu espírito. Aleluia. Quando ele olha para o gigante, quando ele ouve a palavra de afronta, quando ele ouve a blasfêmia que aquele gigante está fazendo contra o Deus dele, irmão, ele se apodera da palavra. Esse negócio é o seguinte: eu vou lutar com esse gigante, rapaz. Eu vou lutar com esse gigante. Eu vou lá. E aí tem alguém dizendo assim: rapaz, não faça isso não. Olha o tamanho do pé desse cara, se ele der um chute ele te mata. Rapaz, eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou enfrentar. E um está tentando persuadir ele do lado, outro está tentando convencer ele do outro. Rapaz, me deixa que eu vou. Então, peraí, você vai mesmo? Então vamos falar com o rei. Chegou até o rei, e ele já entra dizendo: o negócio é o seguinte, aquieta teu coração, vamos lá, versículo próximo. Ele já chega diante do rei, assim ferirá, não, é o versículo 34, né? 32, é o versículo inicial. Porém, e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Não desfaleça. Não fique ninguém quieto, porque eu vou lá. Eu vou enfrentar esse gigante. Teu servo irá e pelejará contra este. Versículo 36. Assim feria o teu servo leão como urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus. Irmão, a pergunta que eu fiz para você na minha fala inicial é: rapaz, o que impulsionou esse rapaz a fazer isso? O que levou esse jovem a dizer: eu vou lutar contra ele? Foi justamente a palavra que estava sobre ele. Irmão, esse menino tinha uma certeza tão grande que ele não ia morrer nesse dia. Diego, ele tinha certeza: eu não vou morrer hoje. E por que ele tinha essa certeza, pastor? Porque Deus disse que ele seria. Irmão, rei morto não assume trono. Irmão, rei morto não assume trono. Sabe o que ele disse para o leão? Ei, Deus me fez um rei e tem um trono me esperando, então eu vou lutar e vou vencer. Sabe o que ele disse para o urso? Deus me ungiu rei e agora tem um trono me esperando, então ele lutou com o urso e ganhou o urso. Agora está diante do gigante e ele está dizendo: eu vou lutar contra esse gigante. Por quê? Porque Deus me ungiu rei e tem um trono me esperando. E se tem um trono me esperando, então eu não morro hoje. Eu vou ser rei, eu vou sentar no trono, eu vou entrar no palácio, eu vou governar uma nação, porque Deus falou ao meu respeito. É esse tipo de fé que você tem que ter. Eu vim aqui nessa noite dizer para você que é desse tipo de resposta que Deus espera de mim e de você. É uma resposta de fé. Diga: resposta de fé. Resposta de fé. Resposta de fé. Tem pessoas que às vezes no culto a palavra está sendo pregada e aí Deus inspira o pregador, Deus inspira ali a pregadora e a pessoa começa a profetizar. Tem coisa que é chavão mesmo, é verdade. Tem coisa que é fala de efeito mesmo, é verdade. Mas tem coisa que é Deus, irmão.
Tem coisa que é Deus falando na boca do vaso. É Deus usando o vaso para falar. Aí a pessoa levanta a mão na hora. Quem recebe, diga amém. A pessoa diga amém. Aí chega lá fora, dá uma resposta totalmente diferente do que escutou. Aí tem hora que fala, por que Deus não está fazendo? Porque você não está respondendo direito. Porque a sua resposta não está seguida de uma reação, não está seguida de uma ação. De uma ação de quê, pastor? Uma ação de fé. Aleluia! Foi o que o homem fez, foi o que o menino fez. O menino respondeu, foi com ação, irmão. Deus falou, pode ir, Davi. Ele falou, então eu vou para cima do leão. Pode ir, Davi. Ele falou, então eu vou para cima desse urso. Pode ir, Davi, então eu vou para cima desse gigante. E ele venceu todos os três, sim ou não? Sim. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, se você responder com fé, você também vai vencer. Aleluia. Se você responder com fé, você também vai crescer. Se você responder com fé, você também vai conseguir. Se você responder com fé, você também vai viver. Se você responder com fé, você também vai construir. Se você responder com fé, você também vai realizar. Porque o Deus de Davi é o teu Deus também. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Ai, irmão, a gente precisa responder com fé. A gente precisa responder com fé. A gente precisa responder com o quê? Põe para mim primeiro Isaías capítulo 1, versículo 19. E eu encerro aqui. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta. Eu gosto da versão que diz assim, ó, se quiserdes e me ouvirdes. Se quiserdes e me ouvirdes. O que Deus está dizendo em outras palavras? Se você quiser e responder corretamente, você vai comer o melhor dessa? Você vai comer o melhor dessa terra. E você vai comer o melhor dessa terra. Aleluia. Deus me trouxe aqui para dizer para você, responda corretamente. Irmão, em nome de Jesus, responda sempre correto a voz do Senhor. Responda. E pastor, o que é responder corretamente? É como eu disse, responda com fé. Responda com fé. Marta e Maria respondeu com fé? Diga inicialmente sim. Diga inicialmente sim. Inicialmente sim. O irmão dela ficou doente, sim ou não? Sim. E quando os médicos não deram jeito, os curandeiros não resolveram, ela só vai até Jesus. Jesus é a solução. Enviaram o mensageiro até Jesus, que elas não queriam deixar o moribunda sozinho, o irmão. E mandaram o mensageiro. O mensageiro chegou lá e falou, Jesus, o teu amigo está doente. E Marta e Maria mandou te chamar. Vamos lá, disse agora não. Agora eu não vou. Vou nada. Por quê? Porque eu quero ver se elas têm fé. Aleluia, irmão. Oh, meu Deus do céu. Irmão, tem hora que Deus não vai chegar na hora que você quer, porque Ele quer ver se você tem fé. Até rimou, hein? Eita glória. Ficou até bonito, hein, irmão? Eu vou repetir. Tem hora que Ele não vai chegar na hora em que você quer. Por quê, pastor? Porque Ele quer ver se você tem fé. Aleluia. Mas Ele não foi, mas liberou uma pá. Pronto, acabou. Ele disse o quê? Diga a elas que essa enfermidade não é, mas é para a glória. Pronto, leva essa palavra para elas. Jesus, mas elas querem que você vá. Leva a palavra, rapaz. Leva só a palavra. O texto diz que ele ficou mais 2 dias no mesmo lugar. Depois de 2 dias, esse negócio é o seguinte: vamos voltar para a Judéia. Como é que é, Jesus? Vamos voltar. Mas faz 2 dias que saiu de lá. O Senhor saiu de lá esse dia atrás, estavam querendo pegar o Senhor lá, arrancar tua cabeça, arrancar teu pescoço. Jesus, rapaz, vamos voltar lá. Eu preciso despertar Lázaro. Falei, mas Senhor, se Lázaro está dormindo, ele vai despertar. Não, rapaz, você não está entendendo, Lázaro está morto. Ele morreu. Alguém vai dizer assim, pastor, mas Jesus disse que ele não ia morrer. É verdade, mas a pergunta que fica é, ele morreu por quê? E a resposta é simples, morreu porque elas não acreditaram. Eu te provo na Bíblia isso. Lázaro só morreu porque as 2 irmãs não acreditaram. Primeiro, quando Jesus chega na cidade, na aldeia de Betânia, a Bíblia diz que Marta saiu ao encontro de Jesus, e ela começa a dizer assim, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria. É a mesma coisa de ter dito, o que o Senhor falou não interessou para mim. É a mesma coisa de ter dito isso. É como se elas estivessem dizendo que o recado que o Senhor mandou não significou nada. Porque a gente queria que o Senhor estivesse. Olha aí. Como o Senhor não estava aqui, o nosso irmão morreu. Ou seja, a tua palavra não foi o suficiente.
Tem muitas pessoas que vivem assim hoje. Parece que a palavra do Senhor não é suficiente. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O Senhor falou, mas parece que a palavra não foi suficiente. Se o Senhor estivesse aqui, Jesus disse: Marta, Marta, o seu irmão há de ressuscitar, Marta. Ele morreu porque vocês não acreditou, mas eu vou ressuscitar ele, porque eu liberei a palavra. Diga amém, irmão. Amém. Eu vim profetizar nessa noite que tudo aquilo que morreu na sua vida porque você não acreditou, Jesus vai ressuscitar. Ô irmão, quem recebe essa palavra, diga amém. Porque há momentos na vida que eu até compreendo, irmão. Há momentos na vida que é difícil crer, sim ou não? Nós somos humanos, irmão, por favor. Nós somos humanos. Tem momentos que a situação é tão difícil, Diego, que você fala: ô Jesus, me desculpa, mas dessa vez eu não tenho fé para isso não. Jesus disse: Marta, tudo bem, Marta, eu até entendo que você não creu na palavra. Eu até entendo, Marta, que você não se apoderou da palavra, Marta, mas ele vai ressuscitar. Aleluia. Eu vou levantar ele. Aí ela disse para Jesus assim, ela disse para Jesus assim, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no dia da ressurreição. Jesus disse: Marta, pelo amor de Deus, Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, Marta. E aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá, Marta. Aleluia. Primeiro Marta está dizendo: Jesus, porque o Senhor não estava aqui, ele morreu. A palavra não foi suficiente. Agora Jesus está lá e ela está dizendo: Senhor, agora mesmo o Senhor estando aqui, não tem mais jeito. E Jesus está dizendo: rapaz, ô Marta, pelo amor de Deus, acredita em mim, Marta. Ô Marta, acredita em mim. Ô Martinha, faz um esforço, Martinha. Acredita em mim, Marta. Ô Martinha, será que tem alguma Martinha aqui hoje, Jesus? Será que tem alguma Martinha aqui hoje duvidando de Jesus? Ou se tiver alguma Martinha hoje, Jesus está dizendo: ô Martinha, acredita em mim, Marta. Vai ressuscitar. Acredita. Aí Marta disse: tá bom, Senhor, eu acredito. Saiu correndo e foi chamar Maria. Maria chegou lá e disse assim: Jesus, a mesma coisa, a mesma conversa. Elas não acreditou na palavra. Se o Senhor estivesse aqui, ele não morria, não tinha morrido. Aí Jesus disse: olha só a situação desse trem. Isso aqui é eu falando, tá, irmão? Jesus não falou isso não. Olha a situação dessa mulher, a situação disso aqui. Ela não acreditou. Aí o texto diz que ele se compadece. Ele se compadece, pergunta: onde ele está? Já que vocês não estão crendo, eu vou mostrar. Diga aleluia. Oh, glória a Jesus. Irmão, eu estou profetizando para alguém. Aleluia. Já que vocês não estão acreditando por causa da palavra, então eu vou mostrar para vocês aonde ele está, aonde o colocaram. Levaram ele até o sepulcro. Tinha uma pedra na frente. Ele disse: tira a pedra. Porque o meu trabalho aqui não é arrancar a pedra, não. O meu trabalho aqui é ressuscitar um morto. Tira a pedra. Eu vou ressuscitar. Tiraram a pedra, ele ressuscitou ou não? Sim. Na hora. Ele ressuscitou na hora. E Marta ainda tentou pela terceira vez impedir o milagre. Ela disse assim: Jesus já cheira mal, Jesus. Olha que Marta incrédula, irmão. Irmão, em nome de Jesus, não seja incrédulo como Marta. Diga misericórdia. Ô Martinha, se você está aqui hoje, Martinha, não seja incrédula, Marta. Aleluia! Jesus vai fazer um milagre. Diga amém. Glória. Então fique com essa palavra no teu coração, irmão, nessa noite. Primeira lição de Davi que nós aprendemos hoje, irmão, para crescermos como Davi: responda corretamente ao que o Senhor está te dizendo. Responda corretamente ao que você está ouvindo. Como pastor, responda com fé. Responda com fé, sem duvidar. Porque a dúvida, como diz Tiago, a dúvida é como as ondas do mar, te joga de um lado para o outro, você não chega em lugar nenhum. E Deus não quer que você fique, irmão, que nem ping-pong, né? De um lado e para o outro, ping-pong, né? É assim? Ping-pong é assim? Do lado do outro da mesa, né, irmão? E quando sai da mesa, cai no chão. Não, irmão, Deus não quer que você saia da mesa e caia no chão. Você não é bola de ping-pong, você é filho de Deus, diga amém. Você é filho de Deus, diga amém. Então responda com fé. E em nome de Jesus, viva tudo que Deus tem de bom para a tua vida. Amém, meus queridos? Então essa é a primeira lição que nós aprendemos com Davi nessa noite, através da palavra do Senhor. Guarda essa palavra no teu coração e viva segundo a palavra, e não seja uma Martinha da vida. Amém, irmão? Já tem o Martinho da vida, né? Já tem o Martinho da vila. Você não precisa ser a Martinha do Parque Maria Helena. Pelo amor de Deus, amém? Amém, igreja? Deus abençoe vocês. Amém? Vamos agradecer a Jesus, irmão, e tomar aquela coca gelada? Ô glória! Ô glória, irmão. Fiquemos de pé. Olha, até o Oliver está animado. Ô Oliver, receba, Oliver.
Aleluia! Vamos agradecer, igreja. Pai, no nome precioso de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra, Senhor, que veio de encontro aos nossos corações, ó Pai. E assim como o Senhor fez com Davi, eu acredito que o Senhor vai fazer conosco, Pai. Ó Deus, nos ajude, Senhor, tire do nosso caminho todo impedimento, todo embaraço, talvez toda incredulidade, Senhor, tudo aquilo que é interferência, ó Deus, para que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso respeito. Que não sejamos como uma Marta, Senhor Deus, que fique colocando impedimentos ou empecilhos no caminho de Jesus, mas que possamos ser como Davi, que nós nos apoderemos da palavra, que nós comecemos a viver, a agir e a nos comportar com a sua palavra. Essa é a oração sincera do meu coração nessa noite. Despede o teu povo com paz, Senhor. Dai-nos uma semana vitoriosa, de grandes realizações, de livramentos. É o que nós te pedimos e desde já lhe agradecemos, no nome bom do Senhor Jesus. Estenda as mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E só quem vai crescer como Davi, diga amém. Deus abençoe. Vamos comer, glória.